Aliás, vamos pontuar algumas coisas que eu acho importante, porque tem coisas, principalmente do Pedro Raul, que a gente tem que pontuar de negativas e também defendendo o Pedro Raul. Eu concordo com o Edmundo nisso, cara. Diferentemente do Barbieri, que para mim só teve erros. Então vamos uma coisa por vez. Tem muito superchat, a gente já tá com quase 1.500 hoje, pelo visto a audiência vai bombar aqui. Já peço quem tá chegando, deixar like, se inscrever no canal. Tô vendo que tem bastante gente no Twitter também. Pessoal do Twitter, se puder vir no YouTube rapidinho aqui, se inscrever nos canais Fanático Vascaíno e Mundo Ed, a gente agradece muito. E like, deixa like que ajuda bastante. Tem superchat, por exemplo, o Gabriel fala, time que tá ganhando não se mexe, palavras do Edmito. Obrigado, Gabriel, pelo superchat. O Felipe também manda, a culpa dessa eliminação é do Barbieri. Andrei não é primeiro volante. Isso que eu quero fazer para levantar a questão Barbieri. Rodrigo, que é, e o Marlon não é ponta esquerda. Vexame, estou furioso até agora. O Felipe desabafa, que também está sempre na nossa live, que eu lembro da carinha dele aqui. Isso que eu quero pontuar agora, Fábio. O Barbieri, olha só, se a gente pegar 2 semanas atrás, o Vasco vinha, numa segunda-feira, um pouco mais de 2 semanas, depois de uma vitória para o Flamengo, jogando bem, o time em evolução. De repente, cara, o que eu sinto é que me parece que o técnico quer começar a inventar, cara. Eu não sei explicar. Principalmente essas novas gerações de técnico, às vezes, alguns, eles querem falar: olha, descobri que o diamante está no Andrei como primeiro volante e no Marlon aberto. Mas, gente do céu, numa evolução, num time que não está totalmente entrosado, menos 2 meses de trabalho, cara. Eu acho que o Barbieri, sim, é o grande vilão nesse momento. O que você acha, Fábio? Eu concordo plenamente, tenho essa teoria também. O próprio Fernando Diniz, que é muito exaltado, ele de vez em quando inventa. Né? O Caio Paulista, não é, como atacante, não é isso tudo, gosta dele de lateral esquerdo. Aí não descobriu um lateral esquerdo e perdeu um atacante. Aí o Andrei, não, o Andrei vai começar o jogo porque ele tem um passe bom. Ok, ele tem um passe bom, ele inicia bem o jogo. Concordo, plenamente. E quando precisar chegar na área, ele vai ter fôlego para chegar na área? Ah, vai. Ele vai ter fôlego para voltar? Ele tem um terceiro pulmão só para fazer isso, então. Pô, então você não ganha o 5 e perde o 8. Marlon Gomes. Isso me chamou muito a atenção. Eu só não lembro se o Marlon ainda estava no Sul-Americano ou se já tinha voltado da conquista, machucado, está fazendo tratamento. Foi feita essa pergunta para ele, como é que ele pensava em utilizar o Marlon Gomes? Porque ano passado, o Jorginho utilizava ele muito pelo lado direito. Perdão. E eu, particularmente, gostava mais quando ele vinha por dentro. Tanto que tem um belo gol dele na Série B, ele costurando por dentro e tal. E na seleção brasileira, ele jogou muito por dentro com o Ramon. O Ramon jogava num esquema diferente, num 4-3-3, mais com peças para cada posição, com pontas, com jogadores de velocidade e tal, enfim. E aí o Marlon vem, para minha surpresa, ele entra contra o Flamengo lá pelo lado esquerdo, na vaga do Alex Teixeira. Fez um salseiro e tal. Aí ontem ele jogou, mas não é sacanagem não. Ele ficou olhando a linha lateral, de tão perto que ele estava, correu na social. O cara da social fala, Marlon, ele virava, de tão perto que ele estava. Ele não vinha por dentro, porque aquela jogadinha que a gente já falou aqui que o Vasco tem, e o Vasco precisa ter variação, que é abrir esses pontas. O lateral vinha um pouquinho mais por dentro, ter a triangulação parou de acontecer. E aí o Lucas Piton um pouco estava entrando, o Marlon muito aberto, para tentar abrir o ABC que estava fechado. Não. Por que não fez? Começou com essa ideia de jogo, não está dando certo. O técnico está à beira do campo, o assistente está lá em cima, o Faro, o Emílio Faro. Ô, Barbieri, não está dando certo. Traz o Marlon por dentro, leva o Alex Teixeira pelo lado esquerdo, então, inverte. Tenta ele aqui construir, porque o Andrei começa o jogo, aí ele dá em quem? No Jair. O Jair não está bem. Jair caiu tecnicamente nos últimos jogos também. Aí o Jair toca. Vai dar em quem? Aí vem o Alex Teixeira buscar. O Alex Teixeira por dentro não rende o que ele rende mais aberto, mais perto. Eu já defendo, não é de hoje, que o Vasco utilizasse um esquema com 2 atacantes. E aí podia ser o Alex Teixeira ao lado do Pedro Raul, que foi uma ótima contratação. Ah, tu tá maluco? Ele perdeu 3 pênaltis. Continuo dizendo, quando contratou, ninguém achava ruim. O Flamengo queria ele para a reserva do Pedro. Corinthians queria ele também. Corinthians queria ele também para a reserva do Yuri Alberto. Salvo engano, o Palmeiras também. Só que ele olhou e falou, cara, você reserva nesses clubes aqui, no Vasco, você titular absoluto. O cara era o 2º artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas, repito, ele jogava de uma forma diferente. Talvez o Jair Ventura soube aproveitar melhor o que ele tem de melhor para entregar.
Não brigar lá em cima o tempo todo. Repare que toda a primeira bola é ele quem vai brigar no meio-campo. Aí dá uma casquinha para alguém, ele tem que ter uma velocidade para arrancar para a área. Ele não tem essa velocidade. E aí ele perde. Quando ele chega na área, ele está chegando aos trambolhões, chegando de qualquer jeito, não está chegando em condições. E outra, o que está me irritando nos laterais do Vasco, que me irritava ano passado, eles estão parando de ir ao fundo. O Piton, o que o Piton e o Pumita faziam? Ultrapassagem no fundo, cruzavam, o próprio Pedro Raul fez gol. Ontem que eles insistiram de cruzar da intermediária, cruzar da intermediária, os zagueiros deitam e rolam, porque os caras estão de frente só pum, pum. Agora vai na linha de fundo, que o zagueiro tá olhando pro cara, o atacante vem de frente, ele tem que virar, você dificulta o zagueiro. Eu tô falando bobagem, Edmundo, o cruzamento da linha de fundo é muito mais perigoso. Não, o zagueiro, quando está correndo de frente para o goleiro dele, ele está correndo um sério risco, porque ele não consegue acompanhar a movimentação do atacante que está de frente, né? E ele corre um risco gravíssimo de tirar e fazer um gol contra. Então, é exatamente isso. O jogo tem que ser construído para que tenha a ultrapassagem, o lateral vá ao fundo e com o pé bom cruze, né, aquele velho arco que o Jorginho, que você... Banana, né? O cruzamento banana que o Jorginho fala. O Jorginho que você citou aí, o ex-técnico do Vasco, fazia com perfeição. Eu também entendo assim. Há 2 semanas atrás, a gente enchia o Maurício Barbieri de elogios, porque povoava o meio-campo, né, marcava forte aquele setor, saía em velocidade com o Peck de um lado, com Alex Teixeira do outro lado, e foi muito bem nos clássicos classificatórios do Campeonato Carioca, que foram os maiores jogos do Vasco até agora na temporada. Dava uma impressão de que o Vasco estava a passos largos para estar pronto para uma estreia de Brasileiro sem susto, almejando uma Libertadores na temporada do ano de 2024, enfim, era um momento muito positivo. E aí, por que ele muda essa ideia? Ele muda essa ideia, e ontem, o Fábio, ele muda radicalmente, porque ele muda 3 posições. Ele traz o Alex Teixeira mais para trás, que a dinâmica do Alex Teixeira na marcação não é muito boa, mas ele traz o Alex Teixeira para trás. Ele bota o Marlon Gomes lá aberto, que não é a característica dele de velocidade. Para jogar com um homem aberto, era melhor jogar com o Eric... Marcos. Eric Marcos. Eric Marcos e Yuri Marcos. Eric Marcos. Quando você estava acertando, você achou que ia errar. E até que ele entra e melhora o time. Então, se fosse para jogar com um homem aberto, era melhor com o Eric Marcos. Mas, enfim, aí porque o Marlon ele é muito técnico, ele não é muito veloz. E ele é franzino, ele não tem muita força. Ponta, né? Vou lembrar de um monte aqui. Ele dá o tapa, ou ele dribla, e ele precisa usar a força, porque é aquele tapa final ali, aquele sprint final que você precisa ter, ou habilidade extrema, que você dribla todo mundo e cruza. Então, assim, na minha opinião, os erros foram gritantes, e isso fez com que a engrenagem não funcionasse. E eu percebi isso também. Da intermediária, jogadores do Vasco, principalmente os laterais, alçando bola na área. Foi um festival disso. E os zagueiros do ABC, tirava e, pior, pegava o Vasco exposto, que foram os contra-ataques que levaram perigo à defesa do Vasco, que até se comportou bem, se comportou razoavelmente bem. Mas o meio-campo criou pouco e, por isso, a bola não chega com perfeição para os atacantes finalizarem. Isso sem contar nas bolas que foram direto para a mão do goleiro do ABC. Várias bolas recuadas praticamente para o goleiro do ABC.